Pois bem, vamos iniciar hoje uma grande jornada, uma série maravilhosa de crescimento, de estudos. Eu quero dizer à Igreja de Jesus que tudo o que for falado, ouça isso, tudo o que for falado na mensagem tem a ver com a mensagem de Abacuque. Todas as palavras, nós construímos textos, porventura citarei textos do Novo Testamento, ainda que verbalmente, mas tudo o que for falado estará dentro de um contexto para esclarecer, clarear o que Abacuque estava vivendo. Hoje nós temos mais revelação de Deus do que Abacuque tinha, porque a revelação de Deus é progressiva, ele vem se revelando. Hoje já Jesus já veio, já houve morte e ressurreição. Hoje já temos um Novo Testamento inteiro, Então temos toda uma ferramenta bíblica para analisar e fazer uma boa teologia bíblica. Agora, tudo que será falado estará dentro de um contexto bíblico para entendermos aos olhos bíblicos o que Abacuque estava vivendo e pregando para a Igreja de Jesus, amém? Então abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque, que quer dizer abraço. Então, quando o bispo disser aqui no altar, dê um Abacuque no seu irmão. Dê um Abacuque aí no seu irmão. Você já sabe o que significa. Abacuque capítulo 2. Olha, mas tem dois tipos de Abacuque, hein? Cuidado, hein? Eu vou falar sobre isso já já. É porque tem o Abacuque segundo a interpretação de Jerônimo, e tem o Abacuque segundo a interpretação de Lutero. Um deles é um Senhor Naguê. Alguém já fez luta aqui? Luta, Krav Maga, Jiu-Jitsu. Senhor Naguê é um abraço abençoado. Então, o Abacuque em determinados contextos é um Senhor Naguê. Mas quando eu falar em Abacuque na igreja, é o Abacuque em graça, É o Abacuque, abraço amigo de amor. Aleluia. Abacuque 2, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Diga glória a Deus por isso, amado. A palavra de Deus certamente se cumprirá e não tardará. Que Deus fale aos corações nesta manhã. O tema estudado, Abacuque, a transformação de um homem e a sua mensagem. Vamos orar a Deus e que Deus fale aos corações. Pai amado e eterno, obrigado por esta linda manhã de domingo, que aqui estamos em tua casa, Pai. Teus filhos amados, a tua noiva, te adorando em espírito e em verdade. Está toda ela com ardente expectativa no coração pela tua palavra, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é esperança, a tua palavra é renovadora, ela é pão de Deus que dá vida. Portanto, queremos mais deste alimento, para que estejamos por ti capacitados nesta jornada de transformação de vida, e que a nossa vida seja como foi a de Abacuque, uma grande mensagem do poder transformador de Deus.
Assim oramos, e que durante esta série, Deus, que começa com Abacuque, o Teu Espírito se revele, a Tua igreja amadureça, que o nosso ministério seja levado a um patamar mais alto, ao nível espiritual mais apurado, para que ninguém, meu Deus, seja ansioso e agitado de um lado para o outro, em nome de Jesus. Assim é que nós oramos, para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Muito obrigado, amada bispa, em nome de Jesus. Família amada, santos e preciosos de Deus, aqueles que em Cristo Jesus são um no Senhor, uma família, uma igreja, um corpo, irmãos em Cristo Jesus. Para mim é uma vitória, uma honra, uma alegria muito grande poder iniciar, inspirado por Deus, pela leitura bíblica, pelo crescimento em Deus, a abordar esta nova jornada de estudos e crescimento, iniciando pelos profetas e tendo como primeira mensagem o profeta Abacuque, chamado profeta menor, sabendo que profeta menor ou maior não diminui em nada o profeta menor. Isso tem a ver tão somente com a quantidade, o conteúdo literário deixado pelo profeta. Então, Abacuque, um livro de 3 capítulos, não tem como comparar com Jeremias, com Isaías, 60 e poucos capítulos. Mas a mensagem deste profeta é muito importante, é tremenda, é poderosa, é atualíssima, e vai espantosamente falar aos nossos corações em nome de Jesus. Então, a proposta dessas mensagens é poder, ao fim de cada profeta abordado e cada estudo, ter uma igreja apta, ter uma igreja pronta a responder e a trazer a palavra de Deus no seu coração e na sua língua, sobre a esperança em Cristo Jesus. Foi a mensagem de Deus através dos profetas. A Bíblia inteira é cristocêntrica. Bispo, o irmão está falando de Abacuque ou de Cristo? A Bíblia inteira é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo. O tabernáculo era um tipo de Cristo. O altar, o cordeiro, Cristo é apontado em toda a Bíblia Sagrada. E assim, vamos crescer em graça e em conhecimento, passeando pelos textos bíblicos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então, como a guisa de introdução, Eliardo, nós temos uma frase também, eu esqueci de lhe dizer, filho, deixa lá aberto, frases Bispo Anderson, tá bom? A guisa de introdução, eu quero dizer à igreja amada, que as crises que vivemos, as provações que vivemos, são absolutamente compatíveis com a ação de Deus em nossas vidas, absolutamente. Porque a pessoa se converte, está na igreja, ela diz, mas bispo, eu sou dizimista, eu estou na igreja, eu não falto os cultos, eu fico na sociabilidade, eu canto no back vocal, eu sou ministro de louvor da igreja, eu dou o meu testemunho, eu sou uma ovelha fiel, e ainda assim eu passo por crises, ainda assim eu enfrento lutas e tentações, e às vezes parece-nos, quando ouvimos alguns pastores coaching, parece-nos que é uma incongruência isso, ser cristão e passar por problemas. E aí a pessoa diz, será que onde eu errei, será o Benedito? Taquei pedra na cruz, onde eu estou errando, qual é o pecado que eu estou cometendo? Pedro disse que nós não devemos estranhar o fogo ardente aonde? No cinema? Não,
o fogo que arde no shopping center. Não, o fogo que arde no meio de vós. No meio de vós. Um fogo ardente. E não devemos estranhá-lo. Então, amados, em diversas ocasiões, a palavra de Deus aborda a questão das crises. Períodos de muita crise que você olha e só vê crise para todo lado. Tiago chama isso de variadas provações. E essas ocasiões em que os textos sagrados abordam este assunto estão se dirigindo a cristãos. Não estão falando de pagãos. Estão se dirigindo a crentes, a cristãos. Uma da mais emblemática caso foi Pedro escrevendo aos cristãos da aspersão, a diáspora, quando milhares de judeus foram espalhados pelo mundo inteiro por causa de uma perseguição no primeiro século, onde muitos foram queimados, feitos tocha viva, jogados aos leões, aos gladiadores. E aí Pedro escreve e diz: olha, se necessário que vocês sejam contristados por várias provações, nisso exultais, porque o valor da vossa fé será mostrado. Vocês serão provados, mas vocês serão aprovados. Jamais Deus permitirá que o seu povo seja destruído. Ó vermezinho do Jacó, jamais permitirei que a igreja seja destruída. Diga glória a Deus por isso. Então, a vida cristã, amados, não é uma redoma de vidro blindado. Não é. A ação de Deus em todas as coisas continua ocorrendo, inclusive nas aflições, inclusive nas crises, inclusive nos problemas da vida. E assim esta ação de Deus tornar-nos-á perfeitos, íntegros, em nada deficientes. O coxo será curado. O que se extraviou voltará para o caminho. Então a disciplina de Deus, ela não visa destruir ninguém. Ela visa curar, ela visa libertar. Quando nós vivemos um período de provação, ou por disciplina, ou por contingências da natureza, do homem, da humanidade, da vida natural, amado, a tendência é sentir um gosto amargo na boca, mas eu vou lhe dizer que o fruto será muito doce na tua vida, amado. Você vai degustar no final disso tudo e vai dizer: gente, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Aquela chamada esquizofrenia santa de Tiago: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós pegamos um poeta todo e não, eu acho que tem alguma coisa errada nesse texto aí. Será que não teríamos motivo de toda alegria, ganharmos, vencermos, tornarmos-nos ricos, prósperos, coaching, abençoado, autoajuda, aleluia? Não, tendes por motivo de toda alegria passados por várias provações. Porque Tiago estava vendo o valor que isto produziria, as pessoas fortes que isso produziriam. Você sabe que há um ditado que diz que pessoas fortes causam tempos de tranquilidade, e tempos de muita tranquilidade tornam pessoas fracas. Sabia? Às vezes o cara vai lá, luta, você sabe, veio de baixo, vendia caneta no camelô, constrói um império, a pessoa morre e vai tudo à falência. Bispa trabalhou no hotel que aconteceu isso. Nós vimos isso acontecer numa das grandes churrascarias aqui. Era grande, tinha nome, tinha na Orla, tinha no Flamengo, tinha em tudo quanto é lugar. O cabeça estava lá, o cara morreu, briga para todo lado. Aí já não comia mais picanha uruguaia, comia picanha paraguaia. Aí pronto, o porco virou o que o porco? Virou um bichinho, sei lá de quê, não era nem mais tocinho que vendia.
Então, amado, é assim. Então Deus torna a ação completa, nos ensina, nos fortalece, como disse Paulo, aprendi a viver feliz em tudo e agora tudo posso naquele que me fortalece. Para que a glória de Deus se manifeste também. Você lembra aquele cego de nascença? Vieram os religiosos e dizem, olha quem pecou, esse ou os pais dele, para que nascesse assim. Jesus disse, nem ele nem os pais, nasceu assim, para que nele se manifeste as obras de Deus. A glória de Deus se manifestará. Então quando olharem para a tua vida, por que você está passando por isso? Por que a igreja ainda não cresceu? Por que ainda não estourou? Por que ainda não aconteceu? Para que se manifestem as obras de Deus. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, mas é nisso que precisamos aprender a descansar. Porque a grande questão é que, enquanto Deus está fazendo tudo isso, trazendo disciplina, ação completa e perfeita, ensinando e fortalecendo, preparando o terreno para a manifestação da sua glória, enquanto Deus está fazendo tudo isso, nós estamos ansiosos, questionando a Deus, confusos. Deus, o que está acontecendo na minha vida? E aí milhares de pessoas se desviam, acham que não vale tão a pena gastar tempo na oração, acham que não vale tão a pena estar na igreja adorando. Abacuque já vem e diz lá, não precisa abrir agora, lá no versículo 14, a promessa de Deus, que a glória de Deus, assim como as águas do mar estão na terra, a glória de Deus cobriria toda a terra. No meio daquela aflição havia uma promessa, havia um alvo. Então muitas das vezes, ao olharmos tanta injustiça, tanta violência no mundo, tantas questões adversas, tanto mal no mundo, quando pensamos nos centros, campos de concentração de Auschwitz, quando pensamos em tanta maldade que se foi feita neste mundo, muitas das vezes somos levados a pensar, por que é que Deus não faz alguma coisa a respeito de tudo isso? Parece que ser justo é sinônimo de sofrer somente, enquanto que o ímpio, espertinho, está prosperando e depois está lá enchendo a cara no barzinho com todas, enchendo todas. Então, amados, pensamos, as pessoas, por mais devotas que sejam, oram a Deus, buscam o Senhor, falam de Jesus, pregam o Evangelho, mas parece que esta oração e esta fidelidade, às vezes, não promove bem nenhum, fica tudo na mesma, a conta continua virada no vermelho, o problema continua, persiste, as questões parecem que não mudam. Então, o relato de Abacuque, o profeta, encara esses problemas e os esclarece para a glória do Senhor e o nosso crescimento. Abacuque se depara com toda essa questão aparentemente contraditória, aparentemente paradoxal. Ele encara essa crise, ele encara esse problema e traz de prato cheio um prato abençoado da graça de Deus para alimentar os nossos corações. Então, os conceitos básicos do livro de Abacuque, nós encontraremos que Deus é justo ao lidar com as nações. Diga, Deus é justo ao lidar com as nações. Amados, neste contexto do Abacuque, o tempo da oportunidade havia passado. Judá não havia ouvido a trombeta da misericórdia tocar. Judá estava negligenciando a voz da misericórdia de Deus. Alertas em cima de alertas, profecias em cima de profecias, e eles não ouviam a voz de Deus, permaneciam duros quanto a Deus.
tempo da oportunidade havia passado. Então era momento de disciplina e de justiça de Deus. Quantas vezes a pessoa é alertada, é disciplinada, vai ao gabinete, é alertada, é disciplinada, e ela mantém a sua cerviz dura. Para de fumar, irmão. Não para de fumar. Aí vem um problema no pulmão. Irmão, olha o adultério. Aí o casamento se destrói, a família vai por água abaixo, vem a crise depressiva e a pessoa não sabe porque tenta, pula da janela e perde a vida. Então, aí depois diz, olha cadê Deus? Agora nesses dias, na internet, é uma das coisas que nós sabemos que a internet está funcionando mesmo, o evangelismo. Entrou lá uma pessoa e disse, 500 mil pessoas mortas no Brasil, e nós temos que agradecer a Deus? Eu respondi para ela, tiraram Deus da escola, tiraram as orações da educação, tiraram Deus de tudo quanto é repartição pública, relegaram Deus ao canto, a igreja é perseguida, o homem segue o seu caminho, faz o que quer, peca, mente, adultera, o país é conhecido como chacota no mundo inteiro, e aí quando vem um carnaval que arrasta um Cristo por toda a Sapucaí, todo mundo ri e aplaude, e aí vem a disciplina, a culpa é de Deus? Ele é o culpado? Então Deus é justo ao lidar com as nações. Embora conceitos básicos, os acontecimentos históricos sejam confusos, nós devemos confiar em Deus e agir sempre com integridade diante do Senhor. Não troque os valores aprendidos e apreendidos biblicamente por nenhum valor desta terra. Não aceite o chamado jeitinho brasileiro na tua vida, fique com o jeitinho bíblico, porque Deus vai te honrar, amado. Deus vai te honrar. A certeza da soberania de Deus na história, a certeza da soberania de Deus na vida do seu povo, e o avivamento espiritual, é o que nós vamos encontrar em Abacuque. Quando ele pediu por avivamento espiritual, ele não estava pedindo que todo mundo falasse em línguas, não era isso avivamento espiritual. Todo mundo pulasse, imitasse uma águia. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, é extremamente possível manifestar os dons do Espírito e ser um carnal. Ser um carnal. Nós vemos isso em Coríntios. A igreja de Coríntios tinha lá os dons do Espírito, uma das igrejas mais difíceis que o apóstolo Paulo teve de tratar. Às vezes não é porque somente a pessoa está lá cantando, ou está lá aplaudindo, ou está lá no ativismo religioso, que ela é a mesma pessoa em casa. Não se engane. Às vezes na porta da igreja já sai xingando, brigando, falando, dando facada, vou cortar a cabeça, tu vai ver quem vai ser. Aí a esposa chega em casa com o olho roxo, mas o que houve? Você chegou da igreja agora? Ela bateu, o carro bateu, fechou a porta, bateu, agora o olho, quase pulou para fora. Então, amado, Abacuque pedia avivamento espiritual. Avivamento espiritual é ter integridade entre a prática e a fé. Amado, é você onde estiver, quando a palavra diz, quando o Senhor botar os olhos na terra, achará porventura fé na terra. O que é achar fé na tua vida? Olha, eu acredito muito. Não é isso, achar fé na tua vida é olhar para as tuas práticas e dizer, está aí um homem de fé, está aí uma mulher de fé, ele acredita no que faz, ele vive o que fala. Então Judá fazia parte do reino do sul, Judá e Benjamim, receberia o castigo dos babilônios. Babilônios estes que também seriam castigados por Deus. Essa é uma das questões que Abacuque coloca. E já vou falar sobre isso.
Mas é importante dizer que Judá receberia o castigo dos babilônios. Por quê? Porque Judá retardou o seu arrependimento. Judá não aprendeu com os erros dos seus irmãos do Reino do Norte, porque foram levados cativos em 722 a.C. pelos assírios. Reino do Norte que durou 209 anos. E durante 209 anos endureceu o coração. Como é que aconteceu essa divisão? Salomão, rei de Israel, pediu sabedoria e governou com sabedoria. Mas depois permitiu seu coração contaminar-se com a idolatria dos povos das suas esposas. Inclusive casou com uma moabita, filha daquele incesto de Ló. E aí o povo misturou-se com aquela idolatria, aquele problema todo. Salomão morreu. Jeroboão, reino do sul. Roboão, reino do norte. E aconteceu que o povo foi e pediu clemência, porque as taxas estavam muito caras. E aí ele disse: não vai ter taxa barata nenhuma, vamos botar mais peso sobre o povo. Então 10 tribos se rebelaram e assumiram Roboão como seu rei, seu monarca, e a tribo do sul, com a capital em Jerusalém, ficou com Jeroboão, Judá e Benjamim. Essa foi a divisão de Israel. Uma vez era um reino unido e tornou-se reino do norte e reino do sul. Aqui estamos estudando o reino do sul, em Abacuque, que não aprendeu com os erros dos seus irmãos do norte, que permaneceram com a cerviz dura, em idolatria, em caminhos distantes de Deus, e foram disciplinados pelos assírios. E eles permaneceram desta forma, e então também chegou o tempo do julgamento. Então também chegou o tempo da disciplina. Então, Abacuque é um livro espantosamente atual. Abacuque vem tratar sobre política internacional, violência brutal em tempos de guerra, opressão econômica. Olha, amado, algumas semelhanças com o tempo presente não é mera coincidência. Violação dos direitos humanos, decadência moral e decadência religiosa. Ele faz uma radiografia do nosso tempo, um diagnóstico perfeito dos dias que nós vivemos. Ler Abacuque é como ler um jornal do dia de amanhã que vai sair nas bancas. E ele estabelece um princípio bíblico para a igreja Cristo Vive, missão, para a igreja à volta do mundo e para todos que me ouvem nesta hora. Um princípio de Deus: ao ouvir a sua voz, arrependa-se, aprenda e você viverá. Se ouvires a sua voz e endureceres a tua cerviz, você vai sofrer, porque as consequências virão. Amado, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então a pessoa acha que o evangelho da graça de Deus é oba-oba. Olha, eu sou salvo uma vez, salvo para sempre. Eu posso pecar, fornicar, adulterar, mentir, não sou fiel a Deus, não faço as obras de Deus, estou por aí, faço o que quiser, mau testemunho, palavrão, e brigo, e xingue, arranco o pescoço, corto o pescocinho, e faz um monte de coisa, e acha que depois chega na igreja e diz: aleluia, e a pessoa acha que Deus está recebendo aquele culto. Aí Deus olha assim para ela e fala: cara de pau. O cara antes de entrar na igreja, deu uma toalhada molhada na mulher, molhou a toalha, tchalapa! Aí agora entra na igreja, levanta a mãozinha e diz: glória a Deus. Você sabe, amado, é um culto vazio. A tua segunda-feira pela manhã tem que ser mais cultica que o teu domingo à noite, amado.
Você tem que começar logo segunda-feira de manhã, abre a porta e diz: glória a Deus! Aí o vizinho vai dizer: ih, acordou o crente. O crente acabou de acordar. Agora saia na rua, faz uma pesquisa, que não pode ser Datafolha, mas faz uma pesquisa. Vai perguntar: quem é crente aqui na rua? Não sei. Ah, mas aquele irmão ali, né? Ah, ele é crente, eu não sabia. Então, amado, a questão não é você ser chato. A questão é que o teu testemunho vai falar mais alto na tua vida, amado. As palavras que saírem da tua boca vão denunciar que você é cristão, amado. Foi assim que Pedro foi conhecido. Ele é Galileu. Olha como é que ele fala. Não, passa de mim, você está maluco, eu não sou. É sim, você fala igual a ele, você parece com ele, você é um deles. E ele negou pela terceira vez, aí o galo cantou. Quando eu acordo, eu canto, amado. Não igual o galo, mas já começo a cantar. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, isso é necessário saber. Porque cristianismo não é, sabe, uma religiãozinha, uma coisa. Cristianismo é vida, é o que nós somos. Não há diferença entre fé e prática. Mostra-me a tua fé sem as obras, e com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Que adianta rogar para si: sou membro da igreja, sou isso, sou aquilo, e depois todo mundo na rua te conhece como o maior mentiroso de todos. E o pior é que às vezes eles estão falando a verdade, porque quando é perseguição religiosa, louvado seja Deus, grande é o teu galardão no céu. Mas quando os ímpios estão falando a verdade a respeito de alguém que arroga para si ser cristão, Paulo diz que é pior do que o incrédulo. Então, ao ouvir a sua voz, arrependa-se. Arrependimento é mudança de caminhos. Volte à prática das primeiras obras, e certamente, amado, o avivamento de Deus fará diferença na tua vida, amado. Tu serás uma luz a brilhar aonde você estiver. Então nós vemos, em primeiro lugar, esses conceitos básicos do livro. Estamos em guisa de introdução, os conceitos básicos de Abacuque. Vemos em segundo lugar a coragem que Abacuque tinha em abrir o seu coração para Deus e fazer perguntas para Deus que, quando lemos, nos constrangem. Quando nós lemos algumas perguntas que esse homem faz para Deus, eu fico constrangido. Vergonha alheia, eu fico: gente, como é que esse cara teve coragem de falar assim com Deus? E quando nós vemos Deus repreender o seu povo, Deus fala assim: até quando eu aguentarei isso? Até quando vocês vão permanecer no pecado? Até quando vos sofrerei? Disse Jesus. Aí vai Abacuque e diz assim: Deus, até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando eu vou falar, o Senhor não vai me ouvir? Até quando? Isso tem muita ousadia, amado. Mas você sabe de uma coisa importante e interessante? Em nenhum momento Abacuque foi repreendido por Deus. Deus permitiu essa ousadia do profeta. Deus permitiu. Mais vale você ter uma ousadia sincera, colocar-se diante de Deus, do que você ser um desinteressado, um frio. Ah, não tem nada aí, obra de Deus nada, eu quero é praia, eu quero é ficar lá, Copacabana, Botafogo, Ipanema, quais as praias aí? Barra da Tijuca, eu quero ficar lá no Recreio, lá dentro do Recreio, a praia do Grumari, do Pepino. Eu só não vou na praia do diabo, mas nas outras praias. E aí a pessoa fica lá desinteressada. Você sabe, e Abacuque, o coração sangrando, ele estava dando um abraço em Deus, ele estava dizendo: meu Deus, eu preciso entender isso. Então ele questiona a situação moral e espiritual do seu povo. E é o que nós temos que fazer, amado. O juízo de Deus começa na sua casa. Nós precisamos questionar para onde a igreja cristã evangélica está caminhando no mundo e no Brasil. Há igrejas que se intitulam evangélicas transgêneras. Há igrejas que se intitulam evangélicas
fazendo casamentos e adotando que homossexualismo não tem problema nenhum, pode vir, pode casar, o pastor vai dar a bênção. Uma coisa é nós respeitarmos, nós respeitamos a todos. Siga a sua vida, seja feliz do jeito que você acha que tem que ser. Agora, a igreja não pode mudar a sua mensagem. A igreja não pode deixar de pregar a palavra de Deus e dizer que Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Verdade ou mentira? Verdade. Daqui a pouco eu estarei sendo processado por essa coisa simples que estou falando aqui. É o mundo que nós estamos caminhando. E Abacuque questionava a questão moral, espiritual. Abacuque questionou o método de Deus. Disse: como é que Deus, o Senhor é tão santo, Pai? O Senhor é o Deus tremendo. Como é que o Senhor vai usar os caldeus, o povo babilônico, que é um povo muito mais ímpio do que eu estou vendo aqui em Judá? Como é que o Senhor vai usar a eles para disciplinar o teu povo? Estava questionando os métodos de Deus. Ele estava dizendo, em outras palavras: Deus, quando os caldeus entrarem na tua cidade e levarem cativos teus filhos, quem estará vencendo são os deuses dele. Qual é a fama do Deus Yahvé? Como é que ficará o teu nome conhecido? Esse homem só foi acalmar o coração quando Deus disse para ele: o dia dessa gente vai chegar, a vingança pertence ao Senhor. Amado, todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, amado. Satanás é um cão na coleira de Deus, amado. Ninguém pode mover uma palha desse mundo se não tiver pelo menos a permissão de Deus para agir. Ou você acha que do lado está o diabo com uma foice, a morte e um tridente na mão, está lá avançando, e Deus está todo nervoso, porque Deus não sabe o que vai fazer. Deus está pensando numa estratégia para vencer. Ih, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Se eu botar aqui o peão vai cair, se eu mexer o cavalo vai cair. Ai meu Deus, e agora? O que vai ser da minha anjo? Vem cá, Gabriel. Gabriel, olha lá o diabo, ele está avançando, Gabriel. Você acha que essa historinha convence alguém? Amado, Deus é onipotente, está sobre tudo, está sobre todos, amados. Ele é Senhor de todas as coisas. Você que está me ouvindo, está na feitiçaria, na magia negra, na macumba, você não precisa pedir permissão para sair daí. Se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura, está livre, liberto em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Então, amados, ouça isto: sem passarmos por crises, não teremos uma fé verdadeira. A pessoa, quando não passa por crises, quando não sabe o valor das coisas, torna-se um riquinho de iPhone, pregando coisas que não sabe o que fala. Sem crises, a fé não será provada e não será verdadeira. Agora, eu lhe pergunto uma coisa. Provavelmente, ou obviamente, você já ouviu falar sobre o Deus que se revela. Quem já ouviu falar sobre o Deus que se revela? Toda a igreja diga amém no seu lugar. Ele se revela. Diga: Deus se revela. Mas talvez você não tenha ouvido falar isso. Eliado, põe a nossa frase, meu filho. Joga aqui no nosso telão da igreja. Joga lá. Não, aqui. A primeira frase. Aqui no telão da igreja. Não para mim. Aqui. Isso. Olha lá. O que é que diz? Na hora do vamos ver, Deus resolve se esconder. Nós costumamos pregar sobre o Deus que se revela. O Deus que faz. Mas na hora do vamos ver, aqui do livro que estamos estudando, Deus resolve se esconder. Deus deixou o profeta passar por esta crise. Deus ficou em silêncio.
E quando Deus respondeu, a resposta de Deus parecia mais complicada do que o silêncio. Deus, o Senhor está em silêncio, está escondido. E aí quando Deus está bom, vou te responder, olha, eu vou usar os caldeus para disciplinar. Que isso, Deus, era melhor que eu não tivesse ouvido isso. Pareceu mais confuso ainda. Não, você imagina a confusão na vida de Abacuque. Agora, a segunda frase, meu amado, bota lá para gente. A demora divinal, vamos ler juntos. A demora divinal tem finalidade medicinal. Então, quando Deus estava tratando daquele povo, quando Deus estava tratando daquele profeta, naquela demora divinal, havia um processo medicinal de Deus que estava agindo. Deus estava em processo de transformação daquele homem. Deus estava em processo de cura interior para aquele homem. Deus estava transformando um homem queixoso, um homem fraco, um homem que não tinha visão espiritual, num homem forte, poderoso, transformado. Um homem que dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não venha, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga: eu me alegro no Senhor. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, amado, soberano, o Deus que é o oleiro, o Deus que faz uma obra perfeita, Ele estava trabalhando na vida daquele profeta e na vida daquele povo. E aquela demora de Deus, aquele Deus que na hora do vamos ver, resolve se esconder, Ele sabe o que Ele estava fazendo, amado. Na hora da prova, o mestre fica em silêncio. Sim ou não? Tu vai fazer lá uma prova agora para o concurso, você vai ter o professor dizendo: marca aqui, marca ali. Não, amado, ele fica em silêncio. A prova vem e depois vem a lição. O que nós precisamos é aprender essa sabedoria de Deus, porque o que mudou na vida de Abacuque, entre um profeta que começava queixoso, reclamando e resmungando, e de um profeta que termina louvando e agradecendo a Deus, o que mudou foi a sua concepção a respeito da soberania de Deus e dos cuidados de Deus para o seu povo. Foi uma jornada de transformação. Agora ele estava dizendo com as palavras de Paulo: eu sei em quem tenho crido. Agora ele estava dizendo com as palavras de Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia! Então, neste processo, o profeta estava questionando e dizendo: por que é que Deus está em silêncio? Então, em Abacuque, vamos lá, Abacuque 1:1, diz assim a palavra, olha aí que ousadia: até quando, Senhor? Olha, o profeta Abacuque é um profeta diferente, mas é muito parecido com a gente. Por que, bispo? Porque um profeta normalmente vinha: assim diz o Senhor, tchum, e jogava a revelação. Abacuque não. Abacuque começa reclamando, começa resmungando. Quase que eu pensei que fosse Abacuca, mas não é Abacuque, é Abacuque mesmo. Não era Abacuque, era Abacuque mesmo. Essa é uma ovelhinha preciosa que ainda vai dar muitos testemunhos grandes para Deus. Já tem, eu sei que tem. É o processo de Deus. É o processo. Ele estava numa birra com Deus, fazendo birrinha. É um processo. É um Abacuque, é o irmão Abacuque. Aí vem lá Abacuque e diz, sentença revelada ao profeta Abacuque, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?
gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Gente, esse profeta estava dizendo assim: Deus, dois problemas, eu quero que o Senhor saiba. O negócio é o seguinte: eu acho que o Senhor não está entendendo muito bem o negócio. Fala, meu filho. Primeiro lugar, injustiça de todo lado, e o Senhor está em silêncio. O Senhor não me responde. Eu clamo, eu oro, eu vou ao culto de domingo 9h20 da manhã, eu assisto a live, eu compartilho, eu dou glória a Deus. Quando está errado eu digo, está repreendido. O negócio é, sabe, fidelidade. Mas por que o Senhor não me responde? Esse é o primeiro problema. Agora o segundo problema é que ele diz: como se não bastasse o Senhor não me responder, o Senhor me faz ver isso tudo. A injustiça está diante de mim. Por que tu me fazes ver isso tudo? Se eu pudesse ficar alienado de tudo, lá na praia, sem fazer nada, você sabe, vendo lá o Big Brother, os heróis, o Big Brother, e ficaram alienados, não sei de nada, não sei de nada, está roubando, eu não sei, está trapaceando, eu não sei, está mentindo, eu não sei, está roubando todas as empresas públicas, eu não sei, está quebrando o país, eu também não sei, tudo que eu tenho foram meus amigos que deram, eu não sei de nada, eu estou na minha, não sei de nada. Se eu pudesse ser um alienado, estava tudo bem. Mas acontece que o Senhor me faz ver os problemas todos. Amado, quiçá você às vezes seja assim. A coisa está pegando fogo, ninguém está vendo e você está olhando. Gente, vocês vão cair no abismo. Para, pelo amor de Deus. E aí quando você fala, você é o chato. Ah, isso aí é chato. O negócio dele é falar de Jesus, é crente. Então, a título de sabermos, porque o nome de alguém refletia no seu caráter, refletia na sua vida. Então Jerônimo, o tradutor da Vulgata, ele entendeu que Abacuque era como um abraço de luta, porque ele lutou com Deus. Seria, não sei se o nome é certo, seria um seionagê, um ipom. Ele pegou, ele agarrou, ele deu um mata-leão, ele agarrou, era um abraço de luta. Ele estava em luta com Deus. Ele se agarrou a Deus buscando respostas íntimas, respostas profundas às suas indagações. De fato, Abacuque faz perguntas sinceras, perguntas audaciosas a Deus, perguntas que nos mostram que esse profeta era preocupado pelo seu povo e se importava com os planos que Deus tinha para eles. O que você aprende com isso, amado? O que nós podemos extrair deste ensino? O valor de nós levarmos as nossas preocupações e dúvidas sinceras para Deus. Amado, antes de qualquer coisa hoje, Deus é o teu Pai. Ele é teu amigo. Você acha que se você chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, eu estou triste, chateado com uma questão, que está acontecendo isso e parece que nada muda, você acha que Deus vai abrir o chão e vai te engolir, porque você... Não, amado, mas vale a tua oração sincera, a tua lágrima sincera diante de Deus, o abrir do teu coração, o rasgar das vestes da tua alma perante Deus, ante as questões aflitivas, ante as questões que te incomodam neste mundo, ante as causas que você vê que precisam de ser analisadas e trabalhadas e não as são. A lei é frouxa, disse Abacuque. A lei é frouxa. Então ele estava colocando questões sinceras diante de Deus, audacioso, mas sincero.
nos mostra evidentemente que o profeta estava num momento de crise, um momento de confusão. Mas a minha pergunta é: quem de nós não vive momentos de crise? Quem de nós não enfrenta um momento de Abacuque? Quem de nós não enfrenta momentos de confusão? Porque vemos a violência, vemos a iniquidade, vemos a opressão, parece que a lei não é imposta, parece que não há proteção para o inocente, parece que quem prospera é o líder do PCC, quem prospera é um ladrão, é o mundo. As cortes eram manipuladas, os magistrados eram corruptos, eram cruéis, os advogados e juízes eram corrompidos, a nação inteira sofria, havia perversidade no governo, e parecia que Deus não fazia nada a respeito disso. E aí Deus responde no versículo 5 e 6: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito quem? Os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: olha, vocês não têm reclamado da minha soberania, vocês não têm virado as costas para a minha palavra, vocês não têm deixado correr frouxo a minha lei e a observância da minha palavra. Então agora vocês vão saber o que é ser vassalo dos caldeus. Agora vocês vão saber o que é ser um povo submetido aos caldeus, nação amarga. É ruim estar nas mãos de Deus. Em outras palavras, agora vocês vão saber o que é estar nas mãos de um homem. Reclamam, reclamam, reclamam. Olha, lá no Egito nós tínhamos cebola, tínhamos alho, tínhamos pepino, tínhamos água, e aqui nesse deserto a gente só tem maná. Aqui nesse deserto a gente só tem codornizes. Não é nem picanha uruguaia, é paraguaia. E aí Deus permite uma questão dessa para ele entender a obra que Deus estava fazendo. Então os caldeus seriam suscitados como instrumento de disciplina para a nação. E amado, eu quero terminar com este questionamento, uma vez que já vimos todo o pano de fundo que hoje podemos observar, esse pano de fundo do tempo de Abacuque. Eu quero refletir com os amados e pensar: como é verdadeiro que Deus opera em nosso mundo e nós não percebemos isso. Como é verdadeiro. Abacuque questionando e dizendo: por que o Senhor está em silêncio? Parece que não responde. Você sabe que nós só costumamos dar valor quando perdemos. Às vezes a pessoa tem chuveiro com aguinha quente e não dá valor. Tem aquele colchão ortobom e não dá valor. A pessoa pode sair da sua... Gente, você pode sair da sua casa. Pensa comigo. Você pode sair da sua casa, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja tranquilo. Alguém vai te prender no meio do caminho? Alguém vai te jogar na prisão por causa disso? Alguém vai mandar você negar Jesus por causa disso? No Brasil não. Mas existem vários países que você perderia a sua cabeça por isso. Perderia a cabeça por isso. E nós não damos valor a isso. Cadê os bancos que deveriam estar todos lotados e não estão? Então, amados, Abacuque está dizendo, Deus está respondendo: eu farei obra tal que vocês não irão acreditar. Vocês não irão perceber o que eu estou fazendo. E aí, o apóstolo Paulo, em Atos, ele diz assim: que isso não aconteça com vocês.
Olha lá em Atos 13, versículo 36. Aqui está havendo um testemunho de Paulo em Antioquia. Ele está pregando a Jesus, ele está ensinando sobre o Cristo ressuscitado. E aí no versículo 36, Atos 13, 36, ele diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Diga glória a Deus por isso. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio de Jesus, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Diga glória a Deus por isso. Então levante as tuas mãos para os céus e diga: eu creio em Jesus, eu creio na salvação de Jesus. Este é o dia da oportunidade, este é o tempo da oportunidade, este é o tempo da salvação. Não permitirei que a trombeta do arrependimento toque sem que eu a ouça. Não permitirei que a voz de Deus fale sem que eu a obedeça. Não permitirei que o meu Deus conduza a minha vida sem que eu glorifique o seu santo nome. Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é a minha justiça, Ele é o Deus em quem eu confio. E eu me colocarei sobre a torre de vigia e aguardarei pacientemente para ouvir a resposta de Deus em todos os dias da minha vida, pois Ele é o meu Salvador, Ele é o meu remidor, Ele é o meu redentor, Ele é o que me acode no dia da necessidade. Ele é o rochedo da minha salvação. De todo o meu coração eu creio. Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.